Muito boa noite para você que nos acompanha. Estamos dando início, neste momento, à segunda live do projeto voltado à discussão do transporte coletivo dentro da mobilidade urbana. Você acabou de assistir um vídeo produzido, então, pela NTU, que é a Associação Nacional dos Transportadores Urbanos do país, né, a Associação Nacional, onde fala exatamente o que foi abordado dentro do primeiro programa. Questões relacionadas aí ao transporte coletivo em si, formas de custeio e remuneração. E no dia de hoje, nós vamos então tratar o tema da caminhabilidade, vamos falar também sobre mobilidade ativa. Você está acompanhando, como eu disse, essa segunda live especial, parceria entre o site Papareia News e a empresa Noiva do Mar Mobilidade. Uma live que surgiu a partir da necessidade de se trazer mais informações e de fomentar o tema da mobilidade urbana aqui na cidade do Rio Grande. E nada melhor do que nesse período de eleições, onde nós temos aí a possibilidade de repassar também aos candidatos algumas informações sobre esse tema que é extremamente importante. Nós teremos ainda um terceiro episódio na próxima semana e a live, então, esse projeto se estrutura em um quarto que é voltado exatamente para os candidatos à Prefeitura do Rio Grande, onde apresentarão, então, as suas propostas para esse tema, que é o setor do transporte coletivo da mobilidade urbana. Você acompanha essa live na plataforma do site Papareia News, no Facebook e também nos perfis do Face e do Instagram da empresa Noiva do Mar Mobilidade. Eu sou o Rodrigo Aguiar, jornalista do site Papareia News, e a partir de agora nós vamos então debater estas questões. Ao meu lado, então, está a Edneuma Assunção, ela que é engenheira especializada em transportes e também gerente operacional aqui da Noiva do Mar Mobilidade, nos acompanha neste segundo episódio, nesta segunda live. Nós teremos também a participação de Francisco Cunha, arquiteto, urbanista e ativista da mobilidade a pé. Ele que é autor também de livros sobre gestão de empresas, organizações e cidades. E também Ellen Scott Wood Antonello, arquiteta, urbanista e que atua como integrante da coordenação do grupo de trabalho do programa Calçada Legal. E antes de nós passarmos a palavra para os convidados de hoje, nós gostaríamos de lembrar sobre a sua interatividade, a possibilidade de mandar questionamentos para que sejam respondidos pelos integrantes da live de hoje. Basta encaminhar através da própria rede social ao longo da nossa live e nós estaremos então aqui acompanhando a chegada das perguntas. E a gente faz a ressalva de que os assuntos, os questionamentos que serão encaminhados aqui aos debatedores da live de hoje sejam voltados ao tema mobilidade urbana num contexto macro, ou seja, de forma geral. Aquelas questões que são ligadas a horários do transporte coletivo e a linhas específicas devem ser feitas pela plataforma Alô Rio Grande, através do número 98124-7851. Dessa forma, a gente otimiza ainda mais a live e a proposta desses assuntos que serão debatidos. Eu começo, dando boa noite a Edneuma Assunção, engenheiro especializado em transportes e gerente operacional da empresa Noiva do Mar. Tudo bem, Edneuma? Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os internautas. Bom, mais uma vez, é um prazer enorme a gente estar aqui conversando sobre mobilidade urbana. E aí, talvez alguns se perguntem, mas por que a gente vai tratar de caminhabilidade? Já que lá no primeiro assunto a gente tratou de transporte coletivo. Bom, porque não adianta a gente falar de transporte coletivo dentro de mobilidade urbana sem falar de caminhabilidade, sem falar, né, dos modos ativos. Tá? Então, a gente queria e acha extremamente importante a gente tratar desse assunto. A gente brincou mais cedo também de que é muito fácil jogar toda a culpa da mobilidade urbana de uma cidade no transporte coletivo, no ônibus. Né? Quando a gente tem toda uma estrutura, a gente tem todo um grupo de modais envolvidos. E o andar a pé é um dos principais. Né? Andar a pé, na verdade, é a forma mais antiga que a gente tem e mais sustentável de transporte. Então, é o modal mais importante que a gente tem para tratar quando se fala de mobilidade urbana. E aí, quando a gente vai falar de caminhabilidade, a gente pensa que é somente aquela calçada em si, né? É somente, talvez, quando a gente está tratando até junto com ônibus, é só o ponto de ônibus,
né? Ou é só o ônibus que é acessível? Então, não, a gente tem toda uma ideia, né, errada do que seria uma caminhabilidade de fato. A caminhabilidade é uma experiência de caminhar, ela é mais do que andar numa calçada, é uma experiência em si. E então, bairros caminháveis não são só aqueles que você tem uma calçada toda adequada, toda bonitinha, digamos assim. A gente precisa criar atrativos para que a pessoa queira caminhar. E aí, por isso que eu falo, vai muito além só da infraestrutura. E aí, esse debate é muito importante, a gente ter duas pessoas que são dessa área, que gostam dessa área, que estudaram sobre a caminhabilidade, de certa forma, sobre calçadas, sobre andar a pé. E aí eu queria só trazer aqui, antes da gente passar para eles, alguns problemas que a gente enfrenta nesse sentido aqui em Rio Grande, né? Porque a gente entende que o desenho urbano precisa ser feito pensando nas pessoas, né? Pensando mais no caminhar, pensando muito mais nesse modal de andar a pé, do que no automóvel. Então, a gente parte do princípio que o desenho urbano da cidade precisa ser repensado. Então, nossos gestores, a nossa cultura, a nossa sociedade precisa repensar o que ela quer, qual o conceito que ela tem de cidade. E aí isso parte muito da gente pensar nas pessoas e não nos bens, digamos assim. E aí, Rio Grande, a gente tem um sério problema, que é a falta de conexão em si. A gente precisa ter conexões seguras. Quando eu penso no transporte coletivo, então, seria a gente ter pontos de parada seguros, com iluminação adequada, com segurança, com a cobertura adequada. A gente tem pontos de parada que você sequer tem um piso para você estar naquele ponto de parada, não tem cobertura. Então, conexões seguras fazem com que a gente melhore a caminhabilidade e tenha uma conexão com o transporte coletivo, que é um modal extremamente importante. Que estejam ligados, né, a calçada, a caminhabilidade no sentido do transporte a pé, dos deslocamentos um pouco menores e o transporte coletivo, que é o deslocamento em massa. A parte de iluminação é extremamente precário, tanto nos pontos de parada como nas nossas estações e nos nossos terminais, exceto agora, essa semana, acho que 2 semanas atrás, que a gente teve realmente, foi refeita a iluminação da junção, da praça, mas no geral a gente tinha condições péssimas de iluminação e trazia uma sensação de insegurança ainda maior para os pedestres, para os usuários do transporte coletivo. Sem contar os pontos de parada, que a gente tem uma dificuldade enorme aqui, por falta de fiscalização, por falta de conscientização da população, que é de obstrução dos nossos pontos de parada. Então, a gente tem muitos pontos de parada que são obstruídos por lixeiras, por veículos estacionados. Então, você está ali prejudicando, além, né, do transporte coletivo, você está prejudicando aquelas pessoas que estão fazendo transporte a pé, também que vão utilizar o transporte coletivo, ou que às vezes prejudica a fila, porque você aglomera muita gente naquela parada e não dá condição de quem vai só passar por ali, de passar de uma forma mais segura. E uma outra questão, dentro ainda relacionada a essas conexões seguras, é a acessibilidade universal, né? Se cobra muito a acessibilidade dos veículos, e hoje a Noiva do Mar tem a sua frota 100% acessível, tá? Todos os nossos veículos são acessíveis. Mas do que adianta a gente ter uma frota 100% acessível se os nossos pontos de parada não são acessíveis, né? Principalmente se a gente for aí para a parte mais periférica da cidade, em que você tem calçadas que é impossível de você andar com um carrinho, de você um cadeirante, até mesmo um idoso, né? De você andar de uma forma mais segura. Menos ainda de você pensar em caminhabilidade. E é essa, você ter uma experiência de caminhar, é você andar e gostar do que você está olhando, gostar daquela experiência que você está tendo de caminhar. A gente acaba andando muito mais por uma obrigação, né? E aí vem um outro ponto, né? Como é que eu vou ter um carro, um veículo que está acessível, um ônibus acessível, quando eu não tenho uma rota acessível para chegar naquele ponto de ônibus, né? A gente tem hoje pontos de ônibus a cada 100 metros, 150 metros praticamente. A gente tem pontos de ônibus aqui em Rio Grande, é uma quantidade muito grande
de pontos um muito próximo ao outro. E aí, né, acho que é muito... A gente tenta resolver um problema que é as pessoas não têm esse conceito de caminhabilidade, porque a gente não tem uma condição boa de caminhabilidade, e quer reduzir esses deslocamentos a pé, aumentando o número de paradas, né? Na ideia de que eu vou andar menos para pegar o ônibus. Por quê? Porque eu não tenho uma caminhabilidade adequada. Eu não quero andar, porque aquilo ali não me traz segurança, não me traz conforto, não me traz nenhuma experiência agradável. E aí a gente resolve, entre aspas, um problema que é da falta de caminhabilidade, com um engessamento do transporte coletivo, que a gente reduz a velocidade, desgaste do veículo e acaba tendo prejuízos para o próprio usuário também do transporte coletivo. Então, acho que a gente acaba tentando resolver um problema com outro, mais uma vez, achando que o problema de mobilidade está só no transporte coletivo, só no ônibus. E aí eu queria deixar algumas perguntas mais ou menos nesse sentido, quando eu falei dos nossos pontos de parada que são bem próximos, cerca de 100, 150 metros, alguns são mais distantes, mas a gente encontra muitos pontos assim, um em cima mesmo já quase que do outro, se existe algum padrão de distância entre esses pontos de parada, se existe na literatura ou nas práticas comuns algum padrão. Qual seria o deslocamento a pé que vocês consideram que seria ideal ou que seria razoável dentro de uma cidade, né? Mais duas questões que eu queria tirar a dúvida com vocês, queria que vocês me colocassem, nos auxiliassem nesse sentido, como que a gente pode trabalhar a legislação de forma que todo novo empreendimento, ou até mesmo ajuste de empreendimentos que já acontecem, como é que a gente pode mexer na legislação de que tenha uma obrigação do poder público de estar adaptando essas necessidades, tanto da calçada, né, tornar essas calçadas caminháveis, como também de todo o mobiliário urbano, né, de ter uma responsabilidade maior nesse sentido, de tornar esses ambientes caminháveis de fato, né? E uma outra questão, como caso seriam 3 perguntas, a terceira seria como que a gente consegue compartilhar um pouco mais a responsabilidade com o poder público sobre as calçadas, porque hoje se discute muito, mas a calçada é a responsabilidade do proprietário do lote, e aí nem o poder público investe e nem o proprietário. E aí a gente não tem a condição ideal, muitas vezes, do que o próprio projeto, que a prefeitura coloca que deveria ser executada, a gente não tem por essa indefinição de quem realmente é responsável, já que a gente está falando de mobilidade urbana, e que isso resolve muitos problemas da cidade, que hoje é encarado como um problema, que na verdade é uma solução. Então, eu queria deixar essas 3 perguntinhas aí para vocês, e mais uma vez agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Bem, Edneuva, muito obrigado. Em seguidinha, o Francisco e a Ellen já vão falar conosco, conversar e trazer as respostas para esses problemas, né? E até mesmo as soluções. Mas eu quero fazer referência também à Rosane Borges, que está conosco aqui, colega também jornalista, que está realizando o apoio para a gente nesta segunda live. Agora, passamos então a palavra para ele, Francisco Cunha, um dos nossos convidados, vai então fazer a sua explanação e trazer as respostas para os questionamentos da Edneuva, que certamente também podem ser os seus questionamentos que está em casa nos assistindo nesse momento. Tudo bem, Francisco? Muito boa noite. De que maneira que a gente trata essas questões de acessibilidade, de caminhabilidade? A palavra está contigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rosane. Boa noite, Edneuva. Boa noite, Ellen. Boa noite todos os que estão nos assistindo nesse momento. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande estar falando sobre esse tema, que, na verdade, é um tema em relação ao qual me tornei um militante, vamos dizer, menos mais militante, praticante da mobilidade a pé, e também, como eu sou de formação universitária, graduação arquiteto e urbanista, embora não tenha exercido a profissão, mas na prática eu me considero pós-graduado pelos pés. Eu vou pedir licença para apresentar, colocar aqui a apresentação. Deixa eu ver que essas coisas nem sempre são simples, mas eu acho que consegui. Tá dando para ver, Rodrigo?
Agora já está disponível na tela. Bom, a ideia é justamente tratar desse tema, que é o tema da mobilidade a pé como um pilar, eu chamo de pilar robusto, da mobilidade sustentável, principalmente nesse período pós-pandemia. E eu vou explicar por quê pós-pandemia. Bom, antes de propriamente entrar no assunto, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação minha para que ficasse claro de que lugar eu estou falando. Eu me considero pioneiro do ciclismo urbano no Recife nos idos de 1976 e, inclusive, iniciei a faculdade como ciclista. Deixei de ser ciclista porque eu levei 2 quedas cinematográficas e cheguei à conclusão que se eu continuasse como ciclista, talvez eu não estivesse aqui falando sobre esse assunto agora. Me graduei em arquitetura e urbanismo em 1981, passei a ser consultor em gestão há cerca de 30 anos e de empresas de transporte do sindicato do setor há mais de 20 anos. Então, terminei passando pela proximidade a conhecer sobre a mobilidade urbana, sobre transporte, e me tornei, há coisa de uns 15 anos, um caminhante urbano regular no Recife, já ter caminhado a cidade, dentro da cidade, alguma coisa próximo de 17 a 18 mil quilômetros. Então, eu sou um conhecedor da cidade a pé. Então, o que eu entendo por mobilidade sustentável é essa articulação entre esses 3 modos de deslocamento: a mobilidade a pé, a ciclomobilidade e o transporte público, o deslocamento por transporte público. E quando a gente fala de mobilidade a pé, a gente está falando de calçada, de arborização, de acessibilidade universal, de iluminação pública, de ciclomobilidade, da mobilidade ativa propriamente dita, ciclovias e ciclofaixas, e plano cicloviário, rede cicloviária, etc. Do transporte público, nós estamos falando da importância e da prioridade desse modo de deslocamento na cidade, da infraestrutura necessária para isso, da necessidade de integração com os outros modos de deslocamento, e uma coisa que está muito presente agora, já estava presente, mas agora tornou-se algo cuja discussão é absolutamente indispensável, que é o modo de financiamento, ou seja, a composição da tarifa, mas principalmente o modo de financiamento do transporte público no Brasil neste período de pandemia e pós-pandemia. A primeira constatação que eu queria fazer é que a cidade de que precisamos, ela é sustentável no longo prazo e ela só será sustentável se a sua mobilidade for também sustentável. Ou seja, a cidade desejada, a cidade de que precisamos é sustentável, mas para que ela seja sustentável, a sua mobilidade precisa ser sustentável. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, entre outras coisas, usando uma frase de Henrique Peñalosa, que foi prefeito de Bogotá pela segunda vez, ele deixou de ser recentemente, mas foi responsável, inclusive, pela implantação do Transmilênio na cidade de Bogotá. Ele diz: uma boa cidade não é aquela em que até os pobres andam de carro, mas aquela em que até os ricos usam transporte público. Então, a primeira constatação é que uma cidade deve procurar ter, para ter uma mobilidade sustentável, um transporte público também para os ricos, ou seja, o transporte público ser também para os ricos. Porque, com a experiência de ter sido 2 vezes prefeito de Bogotá, Peñalosa foi o responsável pela implantação do projeto Transmilênio e se inspirou na experiência do metrô de superfície da cidade de Curitiba, sob o comando de Jaime Lerner, na época em que Jaime Lerner introduziu esse conceito lá de metrô de superfície. Isso terminou ganhando uma dimensão no país inteiro e foi retrabalhada por Peñalosa com a implantação do Transmilênio. Mas o que ele quer dizer com isso é que o transporte precisa ser tão bom que até os ricos se sintam motivados a usá-lo, e não a cidade que todo mundo na qual todo mundo tem que ter carro. E ela não será uma cidade sustentável, com certeza. Segunda colocação que eu gostaria de fazer é sobre
a transporte por bicicleta, a ciclomobilidade. É um meio de transporte em crescimento no mundo inteiro, inclusive nesse período pós-pandemia. Eu estava vendo hoje uma reportagem na Globo News e a informação que foi dada é que no Rio de Janeiro, de onde estava sendo feita a reportagem, o repórter dava conta de que já tinha se esgotado todo o estoque de bicicletas e de peças para a bicicleta na cidade do Rio, porque no período pós-pandemia ou pós-quarentena, as pessoas descobriram que a ciclomobilidade dá uma liberdade e é uma opção de deslocamento muito importante e de fácil acesso, digamos, fácil aquisição, inclusive porque o Rio de Janeiro tem uma rede cicloviária bem extensa, como São Paulo. O deslocamento por bicicleta é provavelmente o meio de transporte que mais cresceu no mundo na última década, em decorrência da política ativa de oferta de infraestrutura ciclável. São as ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas. E o terceiro aspecto que eu chamaria, para o qual eu chamaria atenção, e aí é uma provocação que eu faço, é que a cidade, antes de ser smart, ela deve ser walkable, ela deve ser caminhável, porque tem se falado muito de cidade inteligente. Eu não gosto dessa expressão, porque a existência de cidade inteligente pressupõe a existência de cidades burras, e nunca as cidades são burras. Elas são, na verdade, uma invenção extraordinária para facilitar o convívio e o relacionamento entre as pessoas, mesmo quando elas carecem de determinado tipo de estrutura ou de determinado tipo de requisitos, elas não são burras, elas podem ser melhoradas, mas toda cidade, no fundo, é inteligente. Mas, para provocar, eu digo, cidade inteligente é caminhável, ela não é inteligente. Esse entendimento de que a cidade precisa ser caminhável é porque a caminhabilidade é o primeiro degrau da cidadania, porque ela continuar, se ela não for o primeiro degrau da cidadania, ela continuará sob o domínio absoluto dos veículos individuais motorizados, principalmente os automóveis. Desde a metade do século passado para cá, que as cidades passaram a ser desenhadas pelo automóvel. Eu digo que o automóvel é o principal planejador urbano do século XX e, em parte, do século XXI também. O que nós precisamos fazer é a inversão de prioridades, porque no Brasil, apesar de toda a legislação em contrário, isso é verdade, toda legislação é contrária a essa ideia, mas no dia a dia das cidades, inclusive na gestão do trânsito, prioridade absoluta dos veículos motorizados, em especial dos automóveis. Então, nós precisamos fazer essa transição, nos afastarmos desse modelo para poder atrair as pessoas para o entendimento de que a pirâmide deve ser invertida. Porque para que uma cidade possa ser sustentável, ela precisa ter também a sua mobilidade sustentável, que começa pela prioridade para a mobilidade ativa, de pedestres e ciclistas. E um bom sistema de transporte público, ou o que nós podemos dizer é que a pirâmide precisa ser invertida. Em primeiro lugar, pedestre, em segundo lugar, ciclista, em terceiro, transporte público, depois transporte de carga e, por fim, a prioridade para os veículos motorizados, carros e motos. Esses são os pilares de uma mobilidade sustentável numa cidade que se pretende ser sustentável. E eu digo que a calçada é o primeiro degrau da cidadania porque, de um modo geral, as calçadas no Brasil são pessimamente tratadas. Aí tem uma fotografia de uma calçada que, na verdade, é uma pista de obstáculos, não é uma calçada. Então, só resta ao pedestre, em situações como essa, ir pela pista e colocar a sua vida em risco, porque na pista ele está dividindo o espaço com os veículos motorizados. Raríssimas são as calçadas no Brasil que têm as condições mínimas de caminhabilidade, levando os pedestres a verdadeiros prodígios de equilíbrio para conseguir praticar a mobilidade a pé. A qualidade da calçada diz muito sobre a qualidade de vida da cidade. E, para mim, é muito claro isso. Quando eu chego numa cidade em que eu vejo o estado péssimo das calçadas, eu parto da hipótese de que a qualidade de vida naquela cidade não é boa. Como é que deveria ser? Na verdade, as calçadas deveriam ser acessíveis para todos aqueles que têm mobilidade reduzida, para as crianças, sobretudo as que estão na primeira infância, para os idosos e os que têm visão restrita, etc. Se ela for boa para eles,
isso era boa para todos. Essa é uma constatação que eu também vi ser feita por Peñalosa, que é muito óbvia, mas esse é o tipo do óbvio que é o lulante, como dizia Nelson Rodrigues, mas que é muito pouco percebido, muito pouco admitido e muito pouco utilizado, vamos dizer assim, no dia a dia da cidade, porque as calçadas são de muito má qualidade no Brasil. Eu, inclusive, tive a oportunidade de escrever um livro, que o título era esse, Calçada, o primeiro degrau da cidadania urbana, porque o meu entendimento era esse. Numa cidade onde o pedestre não é respeitado, não se pode esperar respeito por mais nada. Nada mais consegue ser objeto de respeito se o pedestre, que é o ator mais frágil da mobilidade, ele não é respeitado. Então, isso digamos, um indicador para mim muito importante. E aí entra um aspecto que é crítico no Brasil, ele precisa ser considerado, embora seja muito desconsiderado. É que está no Código de Trânsito. O Código de Trânsito, apesar de ser uma espécie de monumento ao carrocentrismo, mas o Código de Trânsito já coloca regras bem nítidas em relação à prioridade para o pedestre. E o Código de Trânsito diz que os maiores cuidam dos mais frágeis. A lógica do Código de Trânsito é essa. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos de porte inferior e todos, absolutamente todos, são responsáveis pela incolumidade do pedestre. A palavra utilizada no Código de Trânsito é essa, incolumidade. Ou seja, a qualidade da segurança do pedestre vai depender do cuidado dos outros, dos condutores, dos outros modos de deslocamento e principalmente dos condutores de veículos, porque na base da pirâmide da mobilidade está o principal ator e o mais frágil deles, que é o pedestre. Eu gosto sempre de dizer, pedestre não tem para-choque nem airbag. Se ele tropeçar, ele vai pagar os custos desse atropelamento com o próprio corpo. E o que é dramático no país é que as mortes por tipo de usuário, segundo o Observatório Nacional de Segurança, apontam o seguinte, que os pedestres são junto com motociclistas e os condutores de automóveis, são as maiores vítimas do trânsito. Se a gente coloca isso dentro de uma perspectiva de total de acidentes dos últimos 10 anos, nós temos alguma coisa próximo de 130 mil pedestres mortos nos últimos 10 anos por chamados acidentes de trânsito. Isso significa 2 Maracanãs lotados. E nos leva a entender, quem observa esse assunto, embora não seja disseminado na sociedade, que o maior problema da segurança viária no Brasil, e eu vou repetir, o maior problema da segurança viária no Brasil é, de longe, a questão da velocidade alta. E isso é solenemente desconsiderado por praticamente todos os órgãos de trânsito no país. Há um entendimento determinado que a velocidade é um direito, não é. A velocidade é uma obrigação legal que está bem estabelecida no Código de Trânsito, de que nas vias arteriais, aquelas que ligam bairro a bairro, a velocidade máxima permitida, e o que já é um absurdo, é 60 km por hora, nas vias alimentadoras que alimentam as arteriais, 40, e nas vias locais que conectam as alimentadoras, 30 km por hora. Eu ouso dizer que isso não é observado praticamente por ninguém. Pelo menos na minha cidade, na rua onde eu moro, que é uma rua local, praticamente ninguém pratica a velocidade dos 30 km por hora, o que configura uma infração de trânsito passível de multa e passível, inclusive, por conta da reincidência e da apreensão do veículo. Então, hoje, o que nós temos, na verdade, é uma completa desconsideração das velocidades que estão estabelecidas e são altas, e, inclusive, da não observação da recomendação expressa da Organização Mundial de Saúde, de que nas áreas urbanas a velocidade máxima permitida deveria ser 50 km por hora. E isso por uma razão simples.
essa razão é simples, embora seja dramática e terrível. É que a curva de letalidade nos atropelamentos, ela vai de 20 a 80 de forma exponencial. Se uma pessoa for atropelada por um veículo a 20 km por hora, a chance dela vir a falecer, vir a morrer por conta desse evento de trânsito é zero. Todavia, a 80 km por hora, a chance disso ocorrer é 100%, o que dá mais ou menos aos 50 km por hora a chance de 50%, ou seja, cara ou coroa, se você for atropelado. E o que a Organização Mundial de Saúde advoga, defende, é que você tem a chance de 50% de morrer por um atropelamento por um veículo que está imprimindo uma velocidade máxima permitida, que seria 50 km por hora. Então, nós precisamos caminhar na direção, no país, caminhar na direção da busca de um urbanismo para o pedestre, um urbanismo que seja caminhável. E a velocidade é um empecilho de grandes proporções em relação a isso, porque ela é solenemente desconsiderada. Inclusive, existem gestores que fazem suas campanhas políticas com base no aumento da velocidade. Isso a gente já viu recentemente. E viu isso exposto nacionalmente. O urbanismo tradicional começa do satélite, chega no mapa, atinge a planta, mas muito raramente consegue atingir satisfatoriamente o nível da calçada e da altura do olho do pedestre. Para que tenhamos cidades sustentáveis, em especial na pós-pandemia, é preciso que a mobilidade seja sustentável e o urbanismo caminhável. Para que isso aconteça, o sentido do planejamento precisa ser invertido e precisa começar de baixo. Eu, por ter estudado arquitetura e urbanismo, me dei conta disso, que hoje o urbanismo vem do satélite até tentar chegar no nível do pedestre e não chega. Raro é aquele plano que considera isso. Então, eu também acho importante ver que aqui o urbanismo, por melhor que seja, por mais bem intencionado que seja, por mais tecnicamente bem apetrechado que seja, se ele não chega como boa qualidade da caminhabilidade no nível do pedestre, ele simplesmente não presta. Foi um exercício inútil, porque o fim e o objetivo de qualquer ação de desenvolvimento urbano deve ser a melhor qualidade da mobilidade a pé. Então, na ponta da linha está a qualidade da mobilidade a pé. Se não se consegue, não se tem urbanismo. Então, a minha observação é essa, e eu digo que isso ainda é mais necessário no período de pós-pandemia, porque a necessidade, se a mobilidade sustentável já era necessária antes, após o advento da pandemia do novo coronavírus, então passa a ser indispensável. Isso já no curto prazo, por conta do low-touch economy, o que está se chamando a economia de baixo contato, e das medidas de distanciamento obrigatórias. Mais calçadas, mais ciclovias, mais faixas exclusivas para ônibus são exemplos dessas prioridades. E essa prioridade para a mobilidade ativa na pós-pandemia, nós estamos observando nos países que estão saindo dos períodos de quarentena, o que está se fazendo é ampliar os espaços para a mobilidade ativa, seja ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, seja ampliação de calçadas e ampliação de espaços de estar urbanos. Ou seja, estão sendo ampliados os espaços porque aumentou a necessidade de distanciamento. E isso tem que ser feito, infelizmente, tomando espaço do veículo motorizado, porque foi ele que tomou praticamente todo o espaço público ao longo da segunda metade do século XX. Ontem, na Folha de São Paulo, uma reportagem dá conta de que a preferência por andar a pé subiu de 9% para 23% na pandemia. Então, as pessoas estão andando mais a pé, as pessoas estão andando mais de bicicleta. Então, é preciso prover melhores espaços, melhores vias e melhores rotas para isso. E a própria reportagem ela traz exemplos de espaço público pré e pós-pandemia. Nós temos aí um parque. Então, no parque, delimitar os espaços e aumento da distância entre as pessoas exige maior disciplinamento do espaço. Aí esse é um lugar típico lá no Rio de Janeiro, uma perpendicular da Rua Voluntário da Pátria, junto ao metrô de Botafogo, que é um local de grande atividade boêmia, e que a sugestão que se faz antes da epidemia era isso aí, depois da epidemia,
a sugestão que se faz é usar esse espaço, de forma a contemplar a estadia de pessoas com o distanciamento exigido pelas medidas sanitárias. E essa outra, para não dizer que as sugestões feitas são só nos espaços da chamada cidade de classe AB, nós temos aí um exemplo antes da Covid e depois da Covid-19, quando se usa praticamente tinta. Vocês podem ver que o que se usa, nesse caso aí, para alargamento dos espaços, é tinta. E aí eu vou falar sobre duas verdades, aí já me encaminhando para o encerramento, duas verdades simples e baratas. Sim, vai faltar dinheiro na pós-pandemia, por conta do que se gastou antecipadamente, inclusive para poder dar conta de salvar vidas. Mas duas verdades simples e baratas nesse período são realidade e é importante destacá-las. A primeira delas é de que caminhar é um ato revolucionário, porque é a capacidade de caminhar que nos faz humanos e urbanos ao mesmo tempo. Ed Neumann falou que é o modo mais antigo de deslocamento, é a caminhada, com certeza. Desde que o homem ou a humanidade saiu do leste da África há milênios atrás e conquistou todo o globo, todo o planeta, foi conquistado a pé, nem roda tinha. Então, essa capacidade, inclusive a nosso próprio desenvolvimento físico e mental, ele deve-se foi feito de forma articulada com o ato de caminhar. Então, caminhar é revolucionário porque é que nos faz humanos e urbanos ao mesmo tempo, e na cidade, portanto, as condições adequadas para a caminhada são indispensáveis para a saúde física e mental das pessoas e para a qualidade de vida da cidade. Praticar o ato de caminhar com regularidade é revolucionário porque é capaz de promover essas mudanças individuais e coletivas simultaneamente. Nós falávamos um pouco antes de entrar no ar da cidade dos 15 minutos, que é uma medida de organização urbana que está sendo tentada a implantação dela em Paris, inclusive a prefeita de Paris se reelegeu, Anne Hidalgo, ela se reelegeu defendendo essa bandeira, a cidade dos 15 minutos, a cidade em que eu possa alcançar tudo o que eu preciso em 15 minutos andando no intervalo de 15 minutos andando a pé. Isso já se vê também em Barcelona e em outras cidades do mundo. Mas a primeira verdade é essa: caminhar é um ato revolucionário porque é barato, faz bem à saúde e faz bem à cidade, saúde física e faz bem à cidade. E outra coisa é que tinta salva vidas. As cidades que têm praticado urbanismo tático, feito com tinta e materiais baratos, têm obtido resultados que superam as abordagens tradicionais, caras e difíceis de reverter, se elas forem inadequadas. Tinta salva vidas no trânsito, desde a elementar faixa de pedestre, isso é um exemplo clássico e bastante antigo, de salvar vidas, a faixa salva vidas, mas também salva nas comunidades, onde é usada para requalificar o espaço público. E aí eu dou dois exemplos de urbanismo, um de urbanismo tático no trânsito do Recife, que essa fotografia é real, ou seja, é uma mudança é uma pintura no chão que permite a criação de uma calçada, que era inexistente nesse local, e que o espaço foi tomado do veículo motorizado. Sim, porque só podia ser tomado dele, já que ele tinha tomado todo o espaço público aí. Então, apenas pintar salva vidas. E essa outra também é num bairro aqui do Recife. Eu mesmo, nesse mesmo local, quase fui atropelado, caminhando com um grupo, quase fui atropelado porque o carro entrou na curva e não observou o que vinha, e nós estávamos atravessando e quase houve um acidente. Esse lugar foi pintado apenas, preservado o espaço do pedestre, reduzida a faixa de travessia, o carro se disciplina e a qualidade do espaço melhora, a qualidade de vida da cidade melhora, com tinta. E a outra é um projeto que é executado aqui no Recife, chama de Projeto Mais Vida nos Morros, e antes vocês têm aí na fotografia de cima, como era antes, e na de baixo, o que foi feito. Nessa primeira ainda se usou algum material para melhorar a qualidade da calçada e melhorar a qualidade do calçamento, e embutir o alinhamento ali, um alinhamento perfeito
tubular a passagem do esgoto aí. Mas foi basicamente usada tinta. Nesse caso aí, o seguinte, foi exclusivamente tinta. Então, a tinta tem esse poder mágico, que ela é barata e ela consegue requalificar o espaço. Nesse caso aí, requalificar o espaço, inclusive para as crianças, sobretudo aquela da primeira infância, de 0 a 6 anos. E esse outro espaço também com tinta, requalificação com tinta. Então, o que me faz dizer que tinta salva vidas? Eu acho que nesse período pós-pandemia, quando vai faltar dinheiro para fazer as coisas que precisam ser feitas, usar tinta de forma abundante, inteligente, com boa vontade e criatividade, salva vidas. Salva vidas no trânsito e salva vidas nas comunidades também. Eu digo que caminhar salva vidas, caminhar também salva vidas. E com isso eu encerro com essa fotografia aqui das nossas caminhadas domingueiras, são caminhadas que fazíamos a cada mês na cidade, estão suspensas por conta da pandemia e das condições sanitárias que não permitem, mas que eu espero em breve retomar, e quem tiver interesse e estiver me ouvindo do Recife ou mesmo de fora do Recife, pode entrar em contato comigo por esse e-mail aí. Eu estou nas redes sociais também. No Facebook existe o grupo Caminhadas Domingueiras, e no Instagram também eu estou nas redes sociais como Francisco Cunha, em todas as redes sociais. Quem quiser entrar em contato, eu terei toda a satisfação em atender. Então era isso. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição para o debate e as perguntas. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Acho que consegui. Foi bem. Era isso, Rodrigo. Muito obrigado, Francisco, pelas palavras iniciais nessa nossa segunda live, que tem como tema tratar a questão da caminhabilidade. E agora, depois de nós termos ouvido Francisco Cunha, arquiteto e urbanista, né, e também consultor da área do transporte, da mobilidade ativa, nós vamos passar para o nosso contexto local. Agora nós vamos conversar com Ellen Scott Wood, ela que é uma das integrantes da coordenação do programa Calçada Legal. Ela é uma das integrantes do grupo de trabalho do programa Calçada Legal. Tudo bem, Ellen? Muito boa noite, bem-vinda. Tudo bem. Boa noite ao pessoal da mesa, boa noite, Francisco, internautas. Bom, foi muito boa a apresentação do Francisco, é realmente igual a apresentação da legislação, tudo que a gente encontra e que está, o uso está sendo ainda evoluído, mas a gente já tem uma boa base para a gente conseguir. E, inclusive, foi nesse derivado dessa legislação de 2010 que o programa Calçada Legal, né, ele iniciou lá no ano de 2012, e a prefeitura começou, então, juntando 10 entidades que foram estudando e entendendo como a gente poderia fazer uma legislação para a nossa cidade, para tentar que aqui pudéssemos, então, melhorar as calçadas e a caminhabilidade dos nossos pedestres. Bom, era uma semana, todas as semanas nós nos reuníamos, teve bastante contribuição, foi um trabalho bem extenso. Já haviam saído alguns outros projetos de São Paulo, Porto Alegre, a cidade já tinha apresentado, nós estávamos ainda caminhando, mas foi um trabalho bem bacana, foi bem dividido. Tinha o pessoal da prefeitura, mas também tinha muita gente da sociedade. Nós aprendemos muito com as pessoas que estavam contribuindo, também caminhadas, vendo as dificuldades. O pessoal da Escola Álvares de Azevedo fez uma caminhada pelo centro, saímos da escola lá da Escola Álvares de Azevedo, e foi muito interessante a gente verificar as dificuldades em cada esquina, né? Ir no meio da calçada, ir para atravessar a rua. Isso foi apontado no desenvolvimento dessa legislação. Ela foi finalizada em 2015 e está em vigor agora. A gente entende que eu acho que toda a legislação ela tem que ser revisada e melhorada com o tempo, né? Com o passar dos anos, a parte da aplicação dela a gente tem que ir melhorando, mas nós temos alguma coisa que venha a auxiliar na questão de como
calçada, como faço a minha calçada. Hoje a gente tem uma regra mais clara para cada caso, para cada situação. A gente tem, nós temos muitos loteamentos antigos, né, que acontece que são anteriores e que não havia essa necessidade da pavimentação. Então, o problema também de acessibilidade e de caminhabilidade, ele vai antes ainda, né? Ele vai, eu saio da minha casa e a minha rua não é pavimentada, nem a minha calçada é pavimentada, e eu tenho que me deslocar pela cidade. E realmente não é fácil, quanto mais eu disse, né, para a periferia, a gente encontra mais esses casos, mas a gente encontra também outros problemas no nosso centro, que é um centro que existe umas calçadas estreitas, um meio-fio bem alto. Então, nós temos muitos problemas para enfrentar, para que a gente consiga ter uma caminhada tranquila, pedestre, segura, confortável, e para quem tem mobilidade reduzida, para todos, né? Exatamente, principalmente aqueles com mais dificuldade, a gente atende a todos. E sobre a questão das paradas, né? Realmente, alguns estudos indicam que 500 metros a distância entre paradas como uma distância confortável. Mas o confortável para quem tem fluidez no caminhar, tem uma pavimentação contínua, sem buracos, segura, com uma distância tranquila, que tenha vegetação para dias de calor, para proteção de vento, para proteção da chuva. Então, assim, não é somente exatamente colocar as distâncias corretas e, ao mesmo tempo, não ter essa qualidade, né, no ambiente, para que seja atrativo, para que as pessoas tenham vontade de se deslocar. Vários estudiosos, né, entendem, a gente tem as nossas necessidades que devem ser cumpridas, ou seja, eu tenho que sair para trabalhar, tem um percurso para fazer, e eu vou fazer ele, as escolhas que eu vou tomar para fazê-lo, tem muito a ver com a qualidade urbana, segurança. Então, assim, ele está bem iluminado, está no espaço aberto, agradável, né, sem buracos, sem poças d'água, tá por esse lado. Claro que tem, assim, eu faço aquele trajeto curto, é muito mais rápido ir por aqui, ou porque eu tenho pouco tempo. Também é outra forma de conseguir decidir qual caminho a gente segue, né, qual caminho eu vou seguir, qual caminho eu vou optar. Mas que o interessante, o importante é a gente qualificar cada vez mais todos os caminhos para que a gente consiga realmente atender de uma melhor maneira a toda a população. Também sobre a questão de compartilhar com o poder público, né? Eu trabalho, né, na prefeitura, e o que eu entendo é que várias limitações, né? Questão licitação, problemas. Então, você tem que partir, na verdade, da população, essa necessidade, para que a gente consiga e colocar na legislação, inclusive, da lei orçamentária, né? Para que a gente consiga distribuir e ir fazendo passo a passo essas melhorias em conjunto com a população. A princípio, é uma lei relativamente nova, sendo aplicada, porque ela saiu em 2015, foi agora em 2019 que a gente conseguiu finalizar um anexo que deixava mais claro e mais prático a aplicação dessa legislação para o caso a caso, porque nós temos uma cidade que ainda está sendo formada. E a nossa cidade construída tem muitos problemas. Então, é muito caso a caso. Eu moro no centro histórico, né? A calçada tem 1,5 metro. Não vou tratar da mesma maneira, bem que está, né? Moro na Avenida Rio Grande, no Cassino. Então, com calçadas completamente diferentes, muros completamente diferentes.
distribuição da população também, né, o pessoal que está indo para o centro, está indo ao trabalho, tem um calçadão, tem mais comércio, a gente precisa de uma área de caminhabilidade maior, enquanto que em outros lugares, se eu tiver que caminhar um pouco na grama, estou passeando, não tem problema, como o caso da Avenida Grande, né, no Cassino. Mas a gente tem muita coisa para resolver, a gente tem que sempre tentar conversar mais com a população, ouvir. Eu vejo isso, que essa relação, essa formatação desse programa que foi feito junto, a fraternidade deficientes, todos esses, tiveram outros órgãos também, e que todos eles nos ajudaram muito porque nós, como técnicos, temos uma técnica a seguir, de um procedimento que está em vigor, e que muitas vezes a prática de quem tem a necessidade de circular na cidade acaba não conseguindo se enquadrar tão naquela norma técnica que é desenvolvida e que né, está sendo aplicada. Então, eu acho Bom, nós que estamos... esse retorno melhor. Tá bem, Ellen. Me ouve bem, Ellen, agora? Oi? Tradicional dessa época, das conexões, também do período de pandemia. Então, a gente entende perfeitamente essas falhas nas conexões. Mas, Ellen, muito obrigado pelas tuas primeiras falas. Né? A partir desse momento, a gente encerra a primeira parte da live de hoje. E, a partir de agora, nós abrimos para que os convidados da live possam interagir entre si, fazer os seus questionamentos, as suas colocações, tirar as suas dúvidas. E você que está nos assistindo também pode enviar os seus questionamentos. Nós estamos acompanhando aqui, durante a exposição dos nossos convidados, a interatividade nas plataformas, tanto do site Papareia News, como da empresa Noiva do Mar Mobilidade. Por isso que, em determinado momento da live, você deve ter visto a gente mexendo no telefone celular. É justamente por conta disso nós estamos acompanhando a interação, então, dos participantes. E até o momento, acredito, e acreditamos todos aqui na mesa, por se tratar de um assunto bastante novo para a cidade do Rio Grande, nós ainda não temos questionamentos dos telespectadores, né, se nós podemos dizer assim, até porque estamos com imagens, e temos apenas alguma interação sobre elogios pela iniciativa da criação desse projeto. Mas, como eu disse, agora nós chegamos num segundo momento, onde os nossos convidados podem fazer questionamentos entre si. A Edneumann tem uma pergunta, né, já vou passar a palavra para ela, e logo em seguida vocês, né, tanto a Ellen como o Francisco, sintam-se também à vontade para poder interagir. Bom, seria para a Ellen, o projeto de calçada legal, na verdade a legislação, o pouco que eu pude ver, eu achei bem interessante. Uma coisa que eu tinha dúvida era essa diversificação do uso da calçada, né? Ser adequado para cada uso, digamos assim, e ao mesmo tempo ser universal também. Eu achei bem bacana. Mas a pergunta que eu queria fazer para você como técnica e atuante na área, qual é a dificuldade que você enfrenta? A sua maior dificuldade que você acha? Qual a maior dificuldade que você acha que enfrenta e qual a solução que você daria para amenizar ou talvez acabar com essa dificuldade de colocar em prática o projeto Calçada Legal aqui em Rio Grande? Assim, bom, de uma maneira geral, e eu acho que não é nem só a questão da calçada, mas a população em geral está muito acostumada com a minha casa, a minha propriedade e a minha calçada. A minha calçada serve para eu sair com o carro, a minha calçada, e essa dificuldade de entender que a minha calçada também é da rua, a minha calçada também é das pessoas que estão na cidade.
Então, eu encontro, às vezes, esse tipo de dificuldade de explicar que eu sei, você gosta muito do piso cerâmico que enfeita a sua calçada, mas ele não é adequado, porque alguém pode passar e escorregar, porque ele é liso. Então, eu acho que as pessoas têm que mudar um pouco essa visão do minha casa, minha propriedade, minha calçada, e entender que a calçada tem sim que estar relacionada com o resto da cidade, relacionada com a calçada do vizinho, relacionada com a sarjeta. No momento que eu estou fazendo uma descida, eu não posso fazer uma rampa muito íngreme, porque eu vou estar atrapalhando. Então, está mudando, mas eu vejo assim uma resistência do por que eu não posso fazer na minha calçada, sabe? E eu acho que isso precisa um pouco ainda, que as pessoas estão começando a entender, porque quem tem o problema, eu tenho uma pessoa cadeirante em casa, eu tenho uma pessoa com alguma deficiência que necessita, enxerga de uma maneira diferente. Agora, quem não tem esse problema, pensa que eu tenho que guardar meu carro, e eu não consigo chegar na minha garagem se não tiver uma rampa na calçada. E aí, mas por que não na minha calçada eu não posso botar a rampa para ir para da minha casa? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que construir esse pensamento mais de comunidade, de fazer por todos e tirar um pouco do individual. Ô, Francisco, tem mais uma pergunta, desculpa. Só complementando, perfeito. Essa visão da falta do coletivo é um problema, acho que em quase todas as áreas, né? A gente pensa muito no individual e quebrar esse paradigma é bem difícil. Vou fazer assim, uma colocação minha, tá? Eu não consigo, às vezes, entender, já que a gente sabe, entende a importância de se ter uma boa caminhabilidade, né, de que o modo a pé é sustentável, hoje representa a maior parte dos deslocamentos da cidade, por que a gente ainda não consegue colocar isso como sendo uma responsabilidade também do poder público? Né? Porque que ainda está tão assim que é o privado, porque a calçada é dele, então ele tem que estar executando. Eu acho que o poder público precisava, tendo em vista a importância, por que a gente investe em sistema viário para o veículo? Né? E por que a gente não investe na calçada? Eu estou colocando um recurso para o carro, mas eu não posso colocar para o pedestre. Eu sei que, como você falou, tem questão de licitação, acesso de legislação, mas eu acho que quando o poder público, quando gestores, quando empresas, enfim, quando todo mundo passar a olhar a cidade para pessoas, aí eu acho que a gente tende a crescer. Enquanto a gente pensa muito, o poder público não assumir como uma responsabilidade dele, de que as pessoas precisam se deslocar, precisam ter uma condição melhor, uma sonhabilidade melhor, acho que a gente recai, e é difícil mudar a cultura, né? É muito difícil você chegar para a pessoa realmente dizer, mas eu paguei. E aí tem, como acho que o Francisco Cunha falou, isso é uma questão de longo prazo, acho que a gente vai construir de mobilidade sustentável. E o também, como você falou, acho que a gente tentando realmente construir a cabeça de cada um de nós, como proprietários dos lotes, mas eu acho que do poder público também, de começar a mostrar que aquilo é bom. Não é que eu estou querendo definir ou entrar na regra do teu lote, do teu imóvel. Não, aquilo é bom. O que eu posso fazer? Eu posso dar um desconto aqui no IPTU, ou incentivo no IPTU para quem está se adequando, a quem adequou a sua calçada, para que eu possa fazer algum tipo de desconto, enfim, incentivar para fazer com que as pessoas entendam e façam parte do projeto, né? E aí vem uma pergunta agora para o Francisco Cunha. Nesse sentido, você conhece algum modelo, Francisco, desse compartilhamento de responsabilidade, digamos assim, ou teria alguma sugestão de como o poder público, ou se realmente é só o proprietário que teria essa responsabilidade? Veja, a questão da responsabilidade sobre a calçada é praticamente, isso acontece em todos os municípios. Eu não tenho notícia de um município que tenha assumido para si essa responsabilidade.
quando essa responsabilidade é entendida como sendo do proprietário do lote. Isso tem uma razão de ser, porque não é uma coisa... Essa discussão é uma discussão já feita há bastante tempo, mas a ideia que se tem é que houve alguém que, por maldade, definiu que a responsabilidade pela calçada é do proprietário do lote. Não é, isso tem uma razão que vem do desenho urbano, vem do próprio loteamento. Quando se divide o terreno original em lotes, se faz a quadrícula dos lotes, e desculpe, faz a quadrícula das quadras. Então, quando se pega uma quadra e dentro da quadra se traça a borda da calçada e se faz o traçado dos lotes, aquela borda que fica entre o lote e o hipotético meio-fio, porque às vezes o loteamento nem meio-fio tem, aquela parte ali não é calçada, não está tratada, ela provavelmente está no terreno bruto. Então, a responsabilidade por tratar aquilo ali é do proprietário do lote. Então, isso é ancestral, a própria urbanização. É no momento em que se está fazendo o traçado original. Então, tem uma razão de ser urbanística. Agora, se deve permanecer com a responsabilidade do proprietário do lote ou do poder público, isso é uma discussão enorme. E existe a decana da mobilidade a pé no Brasil, eu considero que seja Meli Malatesta. Meli é paulista, trabalhou na CET, é professora. Hoje Quando eu comecei a pensar nessa coisa da caminhabilidade, eu procurei na internet referências, eu só encontrei a tese de Meli. E entrei em contato com ela e fizemos um bom relacionamento. Ela diz uma coisa que, para mim, hoje é muito evidente. A parceria público-privada da calçada no Brasil fracassou redondamente, porque, na verdade, o que se tem, o entendimento era o seguinte: a responsabilidade é do proprietário do lote, mas cabe ao poder público fazer o regramento, cabe ao poder público fazer a fiscalização e cabe ao poder público definir a multa, por exemplo, pelo não cumprimento daquilo que está definido na legislação. Só que o poder público não exerce, pelo menos nas cidades que eu tenho conhecimento, ele não exerce essa responsabilidade de fiscalização e de ordenamento. E, por outro lado, como Ellen disse, o proprietário do lote acha que a calçada é sua, quando lhe convém, quando não convém ele acha que não é, mas quando convém acha que a calçada é sua para fazer dela o que ele quiser. Botar um piso derrapante, colocar uma rampa, arrancar uma árvore ou plantar uma árvore no meio da calçada, ou colocar uma jardineira, ou colocar um jarro, fazer o que quiser. Na verdade, o que acontece é isso, na maioria das cidades. Então, eu já achei que a responsabilidade devia permanecer com o proprietário do lote. Mas hoje eu acho que essa responsabilidade tem que ser pública, só que ela não pode assumir isso imediatamente, porque pela própria legislação orçamentária, para assumir, ela teria que definir qual é a fonte de financiamento daquilo ali. Não pode assumir um ônus sem que tenha definido com clareza como é que aquilo ali vai ser financiado. Então, eu penso que essa transição deve ser feita dentro de um determinado espaço de tempo. E pode até estabelecer-se uma tarifação específica para isso. Agora, eu não sei, eu acho que tem que ser construída uma forma de passagem da responsabilidade privada para a responsabilidade pública, de modo a que o ente público possa ter a responsabilidade desde o traçado até a manutenção e conservação. De alguma maneira, em articulação com o proprietário do lote, porque ele é o primeiro a descumprir. Por exemplo, a arborização, que numa cidade tropical é fundamental por causa da sombra, para você caminhar de dia. Eu tenho informações junto ao departamento da Prefeitura do Recife que o principal responsável por solicitação de erradicação de árvore é o proprietário do lote. Ele diz que a árvore incomoda, que a árvore suja, que a árvore quebra a calçada, que a árvore esconde ladrão. Ou seja, então a gente tem que ter um sistema que é, ao mesmo tempo, um sistema de responsabilização e um sistema de educação para que o proprietário do lote possa ser também o guardião da calçada de melhor qualidade na frente do seu lote. Essa é a minha opinião. Fazer um questionamento, né?
Nós conversávamos antes do início da live e também durante a tua explanação, falaste sobre a questão da cidade em 15 minutos, né? Aquela questão da proximidade. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: qual é o grau de evolução do Brasil no que diz respeito a essas questões de caminhabilidade? A gente precisa evoluir ainda muito mais? Como é que tu enxergas, tendo em vista essa tua experiência macro acerca do tema? Tem um problema de base, Rodrigo, que é o seguinte: o pedestre é invisível para os motoristas, para até o poder público, às vezes, para quem observa a rua, e ele é invisível para ele mesmo. Isso é um problema gravíssimo. Não existe a identidade do pedestre. Você tem a identidade do ciclista, você tem a identidade do motociclista, a identidade do condutor do automóvel, até do usuário do transporte público. Existem associações. Agora, a identidade do pedestre, ninguém se vê como pedestre, embora todos sejamos pedestres. Isso é um problema gravíssimo, gravíssimo. Então, as pessoas não se identificando como tal, elas não defendem a sua condição. Outro dia eu fiz uma postagem, eu desenvolvi uma multa cidadã para multar os veículos em cima da calçada, porque para mim é a infração mais ignominiosa que pode ser cometida contra um pedestre, é um carro estacionar em cima de uma calçada e jogar o pedestre para a disputa, para a pista, disputando espaço com os veículos motorizados. Isso não devia, o veículo motorizado já ocupa quase 80% do espaço urbano. Ele ainda tem que usar a calçada para estacionar, quer dizer, é um absurdo. Então, eu fiz eu transformei isso na minha luta pessoal contra os motoristas que estacionam em calçada. E fiz uma multa cidadã, saiu multando todos eles. E um determinado dia, eu multei um carro, tirei uma foto e postei na rede social. Imediatamente, alguém que viu a minha postagem disse: mas ele ia estacionar onde, se não fosse aí? Aí eu comecei uma discussão com essa pessoa e descobri depois que ela estava dentro de um ônibus. Ela não era proprietária de carro. E ela estava se solidarizando com o motorista e desconhecendo a sua condição de pedestre, porque a passagem do pedestre estava obstruída. Então, como o pedestre não tem identidade, a partir disso, cria-se uma grande dificuldade de tratar a questão da caminhabilidade, porque não tem quem defenda. Defendemos eu, defender ela, defender vocês que conseguem compreender, mas a grande maioria da população, inclusive os pedestres, não defende a sua condição de pedestre. Então, ninguém reclama do carro em cima da calçada. Ninguém reclama porque o carro não deu preferência na faixa. Eu faço isso praticamente sozinho. E eu passo... minha mãe, infelizmente, não sabe dessa minha militância. Porque se ela soubesse, ela ia me pedir para parar, porque a quantidade de elogio que ela recebe, ela provavelmente me pediria: meu filho, não faça mais isso, porque eu estou sendo prejudicada. E, felizmente, ela não vê live, nem ela sabe da minha atividade, porque se ela pedisse, eu teria que parar. Porque a quantidade a reação dos infratores é completamente desproporcional à defesa do interesse da vítima. Vítima que é o pedestre. Então, respondendo a sua pergunta, como o pedestre não se vê como pedestre, embora todos na cidade o sejam, qualquer tipo de deslocamento que ele faça, seja motorizado ou não, seja com veículo ou não, em algum momento ele é pedestre. Mas ninguém se vê como tal. Então, não se vendo como pedestre, a caminhabilidade ela fica por conta dos teóricos ou daqueles que entraram mais na problemática. Agora, eu sou otimista. Desde que eu comecei a militância, eu já vi que houve um avanço, mas é um avanço muito pequeno em relação ao que precisa. Então, no país, não há defesa da caminhabilidade, do ponto de vista da opinião pública, porque ninguém se vê como pedestre. Aquela máxima de que no trânsito todos somos pedestres é cada vez mais válida, né, Francisco? Sim, mas ela vira paisagem. Ninguém ouve aquilo, não. Ninguém entende nem o que é aquilo. Toda essa propaganda de trânsito, do Conatran, isso tudo é bobagem. Isso não adianta de nada. Não interfere na realidade. A interferência na realidade é de outra natureza. Aí tem que ser mais para o lado do ativismo e da militância, infelizmente. Porque essas propagandas, por um ouvido, saem pelo outro. Elas não fazem nenhum efeito na prática.
Na cidade, todos somos pedestres. O que é que isso quer dizer para as pessoas? Nada. Então, existe uma definição de que uma parte das multas deve ir para a educação no trânsito. A educação no trânsito, para mim, só faz efeito se for com as crianças. Com as pessoas que já tiraram carteira errada, carteira ou carta de motorista errada e dirigem de forma ensandecida, é muito difícil mudar a percepção. Então, eu sou a favor de um amplo projeto educacional para as crianças, não só em relação ao trânsito, não, em relação à cidade. Paulo Mendes da Rocha, que talvez seja o arquiteto hoje mais premiado vivo no Brasil, ele diz: a cidade é tão importante quanto a língua. Eu não sei porque não se ensina cidade e cidadania na escola, e não se ensina. Então, enquanto não se ensinar cidade, cidadania e relação com o trânsito, nós teremos esse trânsito enlouquecido que mata cerca de 40 mil pessoas por ano. Então, essa é a nossa triste realidade. Tá bem, Francisco, muito obrigado. Nós partimos agora para o momento final dessa nossa segunda live, que é justamente a interação dos nossos espectadores com os convidados. E a primeira pergunta ela é direcionada para Ellen, né, coordenadora do grupo de trabalho do Calçada Legal. Ellen, a pergunta é a seguinte, né? Existe uma medida padrão para a calçada? Porque aqui em Rio Grande, acredito que muito por conta da nossa colonização portuguesa, nós temos a característica das ruas estreitas, mas também nós temos ruas um pouco mais largas. Existe uma medida padrão para as nossas calçadas? E também, ao mesmo tempo, o nosso espectador ele coloca uma outra pergunta, que é justamente com relação à altura das calçadas. Então, resumindo, sendo de forma mais sucinta, existe uma largura universal e uma altura universal para as calçadas? Assim, a gente... existem as normas técnicas, né, que colocam como 1,5 metro uma distância mínima agradável para caminhada. Mas, claro, algumas calçadas nossas no centro, nem isso tem, né? Então, assim, o que a gente... existe um anexo à lei que faz um encaixe das calçadas existentes à pretensão de que consigamos colocar 1,5 metro, no mínimo 1,5 metro de pista, que nós chamamos da faixa livre, e que se a calçada for maior que 1,5 metro, possa ter uma faixa de serviço, que ela pode ser arborizada, ou onde devem estar localizados os postes, algum equipamento como lixeira, as próprias rampas de automóveis ou até rampas de acessibilidade. Mas então a gente teria essa compartimentação e ainda, sendo as calçadas ainda maiores que 2,5 metros, poderia haver até a faixa de acesso, que seria uma faixa junto ao alinhamento predial e a faixa livre, que daria também um outro suporte, tanto à residência, ou para colocar alguma mesinha, se fosse o caso de um bar, alguma coisa assim. Então, a gente tem uma orientação nesse anexo, para cada distanciamento de calçada, para cada largura de calçada, um padrão diferenciado, de acordo com... ainda tem algumas ruas então, que tem ainda uma discussão, que tem também um padrão específico para elas. Por exemplo, no centro histórico, as calçadas, a maioria são muito estreitas. Mas mesmo assim, quando nós temos calçadas um pouco mais largas, geralmente temos um movimento muito alto de pedestres. Então, a gente não poderia, daqui a pouco, colocar uma faixa verde arborizada do mesmo tamanho que colocaríamos numa faixa, numa zona onde a calçada é mais larga e o fluxo de pedestres é menos intenso. Então, existe uma variação e existe um anexo que elenca essa variação de calçada. Ellen, e a mais altura. Opa, desculpa, Sobre a altura, né? Isso.
Tá. A altura, ela também não é padrão. Até, assim, nós temos no centro um meio-fio um pouco mais alto que no restante da cidade. Não existe uma norma de qual deve ser isso aí. Isso aí acontece no momento que o loteamento é implantado, se faz coloca na medida dependendo do loteamento. Mas o que já existe, não existe um padrão. Mas, assim, a gente usa, por lógica, o meio-fio como a altura da calçada. Ali começa a calçada. E aí pode ser inclinada suavemente até o alinhamento predial. Ellen, uma outra questão que entra dentro da altura da calçada, né, que aí eu te faço, acredito que seja a dúvida também do nosso espectador. Nós temos como um exemplo, que vem à mente nesse momento, a Rua General Vitorino, aqui na cidade do Rio Grande, onde nós temos, eu vou até fazer o gesto, nós temos uma calçada assim e uma outra calçada assim, né, em alguns pontos da via. Há também alguma determinação, uma regulação com relação a isso, ou também não está previsto? Pois é, a gente tem, inclusive, degraus, né, de uma calçada para outra na General Vitorino. Encontramos esse tipo de situação. O que acontece é o problema do que já está construído. Nós somos numa cidade plana e que não deveríamos ter tantos conflitos nesse sentido, mas a General Vitorino é um exemplo de um local, de uma calçada estreita, de um fluxo intenso de veículos, e que não é possível essa transformação, né, urbana, pelo menos não da maneira que está, a gente teria que alterar tudo, para conseguir adequar. A proposta para General Vitorino, que existe no momento, é a realização de uma rota acessível, utilizar um dos lados da via para que exista a possibilidade da pessoa se locomover naquela via, mas a utilização dos dois lados da calçada não há viabilidade técnica do jeito daquela largura das calçadas, do jeito que está a conformação viária neste momento, não existe uma solução técnica para se resolver, mas é possível uma rota acessível em um dos dois lados da calçada. Não vou saber te dizer agora qual dos lados, mas existe essa proposta. Perfeito. Segundo questionamento que chega também é para ti, Ellen, ainda dentro da proposta do Calçada Legal, a pergunta é se o Calçada Legal já é lei, né? E se for, por que há a liberação de alvará de construção sem a devida calçada regularizada? Bom, primeiro ela é lei, sim, ela é lei desde 2015, e a liberação dos alvarás de construção, na verdade, ele é justamente para que a obra aconteça. Então, o que não pode ser emitido sem que a obra seja finalizada é o habite-se. O habite-se, sim, esse só pode ser entregue no momento que a calçada está finalizada. Assim, a lei começou a entrar em vigor em 2015, e a aprovação, então, das calçadas desde então são obrigatórias, mas ainda existem coisas que foram aprovadas, por exemplo, em 2011, ou anteriormente, que estão sendo finalizadas as obras agora. Existem esses conflitos ainda para essa transição, mas, na verdade, já entrou a obra, depois de 2015 foi aprovada, recebe o alvará de execução, e para receber o habite final, a calçada tem que estar finalizada, de acordo com o projeto aprovado. Muito bem. Agradecemos, então, pelas perguntas, pela interatividade dos nossos espectadores. E agora eu abro para as considerações finais. Começo, então, com o Francisco Cunha, agradecendo, Francisco, desde já a tua disponibilidade e as informações que foram passadas para a gente na live de hoje. Contigo a palavra. Bem, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema vastíssimo, né? Mas que ele está na ordem do dia, principalmente nesse momento em que se faz eleição para prefeito. A responsabilidade pela qualidade da caminhabilidade de uma cidade
em última análise, do prefeito, porque ele que é eleito para resolver os problemas, né, da cidade. E um problema base, um problema de base da cidade são essas condições inadequadas para a mobilidade a pé. Isso é praticamente todas as cidades do país. Eu conheço poucas cidades, talvez na zona sul do Rio de Janeiro, a partir dali do Catete até Ipanema, tem calçadas de boa qualidade, porque é uma característica do carioca ficar muito tempo na rua e ter essa relação com a rua. Que não é isso que acontece lá, porque houve, inclusive, um projeto, um trabalho extenso quando o Luiz Paulo Conde foi, eu acho que ele foi vice-governador, depois ele foi prefeito, ele foi vice-prefeito de César Maia. Eu acho que ele desenvolveu e coordenou um grande trabalho de revisão, de urbanização e de revisão da qualidade das calçadas, e até hoje isso permanece. Então, à exceção de uns poucos exemplos, na maioria das cidades brasileiras, e nessa matéria que saiu na Folha de São Paulo de ontem, o Instituto Corrida Amiga, ele faz um estudo chamado Calçada Cilada e constatou que 80% das calçadas das cidades brasileiras são de má qualidade. Então, 80% eu acho ainda que são... Isso admite que tem 20% de boa qualidade, em que eu não acredito, porque por conta dessa questão cultural. Pedestre não existe. Então, se pedestre não existe, para que calçada para ele? Eu estou fazendo uma caricatura para mostrar que o problema é bem amplo e precisa ser tratado do ponto de vista cultural e educacional. Por isso que eu defendo que essa educação venha da escola nos níveis mais básicos e mais iniciais do ensino. Então, o que me resta é agradecer e dizer que essa é uma luta muito intensa, exige muito empenho, por conta da enorme barreira que existe em relação a se entender que isso é um problema. E chama a atenção dos prefeitos e dos vereadores que isso é a responsabilidade deles. Claro que é uma responsabilidade conjunta também do cidadão, mas o cidadão precisa perceber que ele é pedestre. E até que isso aconteça, a responsabilidade passa a ser dos dirigentes e dos professores, e de quem tem responsabilidade pela definição dos currículos, né? Dessa matéria entrar nos currículos. Então, é um tema muito vasto, muito intenso, e só me resta agradecer a oportunidade e ficar à disposição para quem quiser tratar desse assunto, porque esse é um assunto para o qual eu tenho tempo praticamente ilimitado, ou dentro do limite do que o tempo permite. Obrigado. Tá certo, Francisco, muito obrigado. Ellen, da mesma forma, agradecemos a tua disponibilidade em conversar conosco, trazer essas informações bastante importantes. Um tema que é considerado novo aqui para a população da cidade do Rio Grande. Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente não pode pensar só em transporte coletivo. Então, a gente trouxe esse tema da caminhabilidade e nós somos muito gratos pela tua participação. Agradeço muito pela participação. Muito obrigada por também poder ajudar um pouquinho para conhecimento da população. Também fico à disposição se precisarem de uma outra. Também gosto muito do assunto, acho que é um assunto muito importante que a gente tem que falar mais para que as pessoas também consigam refletir melhor. Muito obrigada. Obrigado pela participação na nossa segunda live. Até a próxima oportunidade. Obrigada, agradecer mais uma vez, agradecer a todos vocês que têm participado, e queria, assim, ficou um aprendizado para mim, Francisco, que foi tinta salva-vidas. A gente sempre usa aquele conceito de fachada ativa, um conceito muito, às vezes, técnico, que foge, quando a gente pensa, pô, tinta salva-vidas, o quanto que melhora até mesmo a caminhabilidade, se você tem uma fachada mais ativa, se você tem uma coisa mais viva. As lojas usam isso, por que a gente não usa isso no planejamento urbano? Por que a gente não usa isso no espaço como no espaço urbano? Então, assim,
uma frase que para mim foi top, e agradeço de coração mesmo. É simples, mas que faz a gente refletir como coisas simples podem mudar nosso dia a dia, como coisas simples podem mudar a nossa cultura, e nesse conceito pode mudar a nossa mobilidade. Então, agradecer a oportunidade, embora não seja a minha área de atuação, trabalho com transporte coletivo, mas mobilidade é uma coisa que, como o Francisco falou, a gente vai se perdendo no tempo. Eu olho aqui, já passou 5 minutos, 10, 15, mas que a gente possa cada vez mais conversar um pouco mais, discutir o assunto, e que a comunidade aos poucos venha participando com a gente também. Agradecer a oportunidade, agradecer a Paparia Rios, a Noiva do Mar, e todos vocês por estarem juntos com a gente. E na próxima semana, nós temos um encontro marcado a partir das 19 horas, no mesmo horário da live desta terça-feira. E aí nós vamos seguir falando sobre mobilidade ativa, só que a partir de então nós vamos falar sobre ciclismo. E nós estaremos recebendo na live da próxima terça-feira o major da Brigada Militar, Anderson Castro, ele que é um dos praticantes do ciclismo aqui na cidade do Rio Grande. Vamos receber também a engenheira civil e mestre em arquitetura e urbanismo, a Camila Teixeira Martins, e também o ciclista e ativista da cidade de Paulista, em Pernambuco, Paulo Marcelo Pontes, onde então nós vamos falar sobre o ciclismo. E depois, em uma quarta live, nós estaremos apresentando, né, as propostas dos candidatos à Prefeitura Municipal para a área da mobilidade urbana. E esperamos que esse projeto, esse material que nós estamos disponibilizando, sirva, né, para que os candidatos tenham ainda mais conhecimento acerca do tema e que possam também utilizar na elaboração dos seus planos de governo. Antes de encerrarmos, também gostaríamos de agradecer a todos que acompanharam a primeira live, as mais de 1.100 visualizações dos vídeos em ambas as plataformas, tanto no Facebook como no Instagram, que ficaram disponíveis. O mesmo acontece com a live de hoje. Você que não teve oportunidade de assistir ao vivo, vai ter como assistir depois ela gravada, e agradecemos desde já a sua participação. Mais uma vez agradecendo aos nossos convidados pelo aprendizado da noite de hoje, e nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tchau!